Muitos aqui do canal nem fazem ideia que eu tenho um cabelo grande, né? E por causa desse cabelo grande, amigos, que eu tenho desde os meus 18 anos, eu passei por uma situação de tentarem fazer um exorcismo em mim. Uma família de evangélicos, pessoas que eu conhecia há muito tempo. Eu vou contar para vocês aqui o que me aconteceu. Na época, amigos, eu tocava com a banda aqui na cidade, sempre cabeludo, meu cabelo tinha quase 1 metro, né? Batia na cintura, né? E aí, o que ocorre? Eu conheci uma família de pessoas evangélicas, né? Muito amigos meus, tanto o marido quanto a esposa, pessoal muito bacana, tenho muito carinho por eles até hoje, depois desses mais de 30 anos. E durante uma época que eu estive fazendo alguns trabalhos com desenho na época, eu trabalhei um tempo com esse pessoal amigo meu. E eu me lembro que uma das senhoras que ia lá, também da igreja, essa senhora de cabelos longos, né? Certo dia, com uma outra amiga, ela comentou comigo: meu filho, você sabia que Jesus não gosta de você dessa forma? Eu falei: poxa, por quê? Gosta. Ué, naquele tempo, no tempo de Jesus, todos os homens provavelmente tinham cabelos longos, barbas longas. Não há nenhum problema nisso. Se fosse um defeito, se fosse pecado, algum problema, eu explicando para ela, o cabelo não cresceria em nós homens, não cresceria. Ela: não, eu sei que seu cabelo é bonito e tudo, mas deixa eu te falar uma coisa, meu filho. É um crime contra Deus, não pode. O homem não pode ter cabelo longo. Ela explicando pra mim, né? Jesus não te quer assim. Ela insistia, né? Aí passaram-se alguns dias e eu vi uma daquelas senhoras passando junto com essa, né? Falei: caramba. Elas passaram, me cumprimentaram numa boa ali, mas falei: poxa, acho que hoje vai ter alguma coisa. Elas vão tentar fazer alguma coisa comigo hoje. Eu fiquei pensando, né? Não sei o que. Vão tentar me explicar alguma coisa sobre a Bíblia. Não sei. Vamos ver o que elas vão tentar fazer. Aí eu desci, fui para uma copa que tinha na casa lá. E assim que eu desço, mas não deu, sei lá, 5 segundos. Já veio uma senhora e colocou a mão no meu cabelo, colocou a mão na minha cabeça e começou a falar, né? Uma das senhoras abriu a Bíblia, né? E começou a falar palavras muito rapidamente. Uma delas começou a falar em línguas ali enquanto abria a Bíblia, né? E começaram a chorar e gritar e falar alto. E eu falei: gente, calma. Calma, o que está acontecendo? Olha só, vocês não estão bem. Comecei a falar. Eu tinha mais ou menos 19, 20 anos, eu comecei a falar para elas: olha só, vocês não estão bem. Vocês não podem fazer isso que estão fazendo. Olha aí como vocês estão chorando. Vocês estão tentando fazer um exorcismo em mim. Elas colocavam a mão na minha cabeça e elas gritavam, elas choravam. Elas falando: Deus não te quer assim. Jesus não aceita você assim. Eu falei: deixa eu falar para vocês uma coisa. Vocês não estão bem. Preste atenção, me escutem também. Olha só, em questão de segundos vocês estão todas chorando, vocês estão gritando, vocês estão clamando o nome de Deus aqui, né? Por quê? Algumas de vocês já me conhecem. Eu sou uma pessoa agressiva, eu falo maldades, eu penso maldades, eu articulo problemas para outras pessoas. Eu estou sempre trabalhando, desenhando, fazendo trabalhos meus. Vocês me conhecem aqui. Poxa, se eu fosse uma pessoa do mal por causa do meu cabelo, eu estaria tão tranquilo como estou agora? Eu só acho que vocês estão com um problema sério psicológico. E eu vou ligar agora naquele telefone ali, eu vou conversar com um médico aqui da cidade para vir atender vocês rapidamente, porque vocês não estão bem. Vocês não estão bem psicologicamente. Isso eu falei com elas, eu garoto ainda. E elas: não, meu filho, Jesus não aceita isso. Jesus... Eu falei: mas por quê? Isso é baseado na sua religião, naquilo que você acredita, naquilo que passaram para você e você está acreditando. Eu tenho fé em Deus, eu acredito em Jesus. E se o cabelo, como eu falei para você alguns dias atrás, se não fosse permitido ter cabelos grandes em homem, não nasceriam em nós, não nasceria. Você acha que Deus ia deixar isso acontecer? Você acha que ia permitir isso? Entendeu? O cabelo cresce em mim, não é à toa, não. E aí elas falando: não, mas que você tem que cortar. Eu falei: não é assim. E isso é baseado naquilo que você acredita. E eu vou ligar agora para o médico da cidade e vou pedir para ele vir aqui. Aí elas começaram a se acalmar, começaram a baixar ali a bola. Eu falei: olha só, não vou ficar chateado com vocês, não vou. Mas vocês não podem fazer isso com as pessoas. Isso é falta de respeito. Vocês não podem, eu não posso fazer isso com vocês nem com ninguém. É muito ruim ter que tentar convencer alguém de que a pessoa está errada pelo um ponto de vista religioso dela. Entendeu? Isso que vocês estão fazendo não é saudável. Então, vocês já pararam para pensar que isso que vocês estão fazendo, de estarem me punindo por eu ter um cabelo grande, pode também não ser uma obra de Deus? Vocês podem estar pecando diante do pensamento de vocês? Vocês já pararam para pensar isso? Elas:
Não, meu filho, não é isso, você não entendeu. Eu falei, então, ó, vocês pensavam que iam falar essas palavras aqui, colocar a mão na minha cabeça e tudo, pensaram que ia sair o quê? Um demônio, né? Um capeta aqui, né? Mas não é, eu não tenho pensamentos assim. Como você vai encontrar demônio numa pessoa que não tem tempo para pensar isso? Meu pensamento é em arte, é em música, é encontrar com meus amigos. E como era para mim trabalhar naquele ambiente, naquele lugar? O que acontece? Eles tinham a semana toda ocupada com afazeres também, além do trabalho deles, né, das situações que envolvem a igreja. Eles tinham um dia que tinha culto, no outro dia tinha que ir num batismo, no outro dia tinha reunião. E a agenda deles era muito atarefada durante a semana com questões que envolviam a igreja deles. Tranquilo, até aí tudo bem, mas e como ficava a energia da casa e o ambiente de trabalho? A energia da casa, ela era boa. Eu falo para vocês que tinha uma energia muito boa, mas o que acontecia? Havia sempre pessoas espiritualmente, digamos assim, de fora, transitando pela casa. Por vários momentos, várias vezes eu estava trabalhando, às vezes, sozinho, né? Eu notava que tinha algum barulho lá no corredor ou lá na parte da frente da loja e eu chegava e não tinha ninguém. Eu poderia jurar que tinha uma pessoa lá, mas não tinha. Eu chegava, olhava, falei, poxa, eu escutei alguma coisa como se tivesse alguém. Sempre havia um ambiente muito sem descanso. Há lugares, amigos, que vêm tantas pessoas de fora e há tanto movimento em torno daquela religião que até pessoas falecidas da própria religião, que já estão no plano espiritual, elas vêm atrás da própria família, elas circulam por ali e não conseguem se comunicar com os amigos da igreja, né? Elas acabam de falecer, chegam no outro plano, vê que não encontram uma situação como a esperada por elas, né, de adormecer, esperar o dia do arrebatamento, o dia do juízo final, né? Muitas pessoas, amigos, elas, por seguirem de modo tão fechado a uma religião específica, elas acreditam tanto naquilo que a dificuldade delas no plano espiritual é absurda. Elas chegam lá e se deparam de se ver fora do corpo, né? E aí o que acontece? Elas não sabem para onde seguir, não sabem o que fazer. E não querem acreditar, se frustram quando estão lá. É bem complexo isso. Por isso que é importante, ao meu modo de ver também, e sentir a espiritualidade, a gente avaliar tudo o que acontece com a questão do nosso meio de sociedade. As religiões específicas, a gente precisa analisar muito bem antes de fazer parte de algo. E as pessoas pensam muito pouco. Elas sentem que estão mal, alguma coisa, e já adentram a um meio religioso, expondo-se para pessoas que ela não sabe como funciona aquela religião específica, seja ela qual for, a pessoas sérias, a pessoas de bom coração agindo em várias religiões específicas, todo lugar há gente boa e há gente ruim também. Então a gente precisa ter muito cuidado. Eu lembro de uma amiga evangélica, eu já até relatei aqui a situação dela, que ela sempre falava para mim, não, o dia do juízo final tá para acontecer, e quem não estiver preparado não vai se salvar, não sei o quê. Ok, aí ela perdeu a mãe dela faleceu, passou uns dias, ela começou a ouvir barulhos na casa dela, a máquina de lavar roupa ligava no horário que a mãe dela normalmente lavava roupa, a luz do quarto acendia sozinha, ela escutava os barulhos e tal. Eu já gravei esse relato aqui, entendeu? E aí eu falei com ela comentou comigo, Marcelo, tá acontecendo isso, e eu tenho praticamente certeza que é minha mãe, cara, eu nunca acreditei nisso, pra mim a pessoa fica adormecida e tal. Eu falei, então, olha só, o que tá acontecendo? A sua mãe tá presa lá, ela tá presa à rotina dela e também à religião anterior dela. Então ela acredita numa coisa e ela não sabe que ela morreu ainda. Então você precisa de avisar a ela, na hora que você ouve os barulhos lá, e notar que você sente que ela tá por lá, porque você tem sensibilidade também, mas você não trabalha isso, tá vendo? Você tem um coração muito bom, você é uma pessoa tranquila, batalhadora pra caramba, conheço você há muitos anos, e o que acontece? Você tem ideias boas, é caridosa, faz uma porção de coisas bacanas, e por que você seria uma pessoa do mal? Entendeu? Pense nisso, entendeu? Aí o que acontece? Quando você chegar em casa, projete luz num ponto, fala pra sua mãe seguir essa luz, diz para ela que ela não tá mais aqui, explica para ela, e ela fez o procedimento e os barulhos na casa dela acabaram. E voltando ao assunto desse local que tinha essa família que eu trabalhei lá há uns tempos, nunca que a casa estava em repouso. Podia ser qualquer hora do dia, da noite, havia uma perturbação, digamos assim, espiritual, e de próprios irmãos que partem para a vida espiritual, isso de tempos até anteriores, e a casa vive tumultuada. Eles ali dentro, convivendo, eles não percebem, entendeu? E falam muito o tempo todo
sobre a ação do diabo e tal, aquela coisa, né? E, gente, não é assim. A gente tem que conversar com nossos guias, conversar com nossos mentores espirituais, pedir luz e proteção a quem nos cerca, a tudo que nos cerca, que não deixe o mal adentrar na nossa vida, no nosso campo energético. Eu sempre procuro avaliar muito, mas muitas vezes eu vejo as pessoas aprisionadas ali. E quando acontece da pessoa partir do corpo físico, aí ela encontra com a realidade dela, que é ela mesma com o que ela fez. Todos nós passaremos por isso. Então a pessoa se depara com uma situação dela de frente para o espelho, do que ela viveu, do que ela fez. Ela vai ficar muito perturbada também, por causa das confusões que há aqui na Terra. Nesse nosso meio social, onde envolve muito dinheiro, muita ganância, a gente vê como se aproveitam, se apropriam do nome de Deus, né, para ganhar dinheiro. É status, é poder. Você vai ter tanto, você vai ter muito mais posses, você será uma pessoa muito famosa. Gente, isso tudo é uma grande ilusão. A gente tem que saber fazer a nossa caminhada tranquila, procurar ser tranquilo, porque aqui não é fácil, há vários obstáculos, mas a gente precisa seguir, a gente só precisa manter a retidão, ser firme, orar e vigiar mesmo. Eu passei por essa situação, mas no final deu tudo certo e nunca mais elas repetiram isso comigo. Espero que vocês tenham gostado, um abração a todos e até o próximo vídeo. Obrigado.